Você já imaginou que tipo de situação pode ocasionar problemas para a sua empresa, de forma que haja necessidade de acionamento de um plano de continuidade de negócios? No vídeo de hoje, vou falar sobre ameaças, mais precisamente, ameaça relacionada à pandemia. Seja bem-vindo ao canal Empresas Sem Crise. Neste canal, você aprende sobre resiliência corporativa, contingência e implantação de um programa de continuidade de negócios. Meu nome é Eric Teixeira e o tema de hoje é Ameaça à Crise, Pandemia. Já prepara papel e caneta que hoje vou te dar algumas dicas para seu plano de continuidade de negócios. A pandemia ocasionada pelo coronavírus é uma situação que muitas pessoas jamais imaginariam viver. Mas essa não é a primeira vez que o mundo é afetado por uma doença com alto potencial de contaminação que deixou estragos irreversíveis em diversos países por onde passaram, sem contar o medo causado no momento em que o tratamento era desconhecido. Hoje vou falar sobre as 5 maiores pandemias que assolaram o planeta, causando inúmeras mortes e contaminações em massa, segundo a revista Galileu. E ao final, vou conectar este cenário com o contexto do seu plano de continuidade de negócios. Para começar, vamos esclarecer a classificação das doenças. Surto. Aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. Para que seja definido como surto, o aumento de casos deve estar acima do esperado pelas autoridades. A dengue, por exemplo, é tratada como um surto, pois ocorre em micro-regiões e estações do ano específicas. Epidemia. A epidemia é classificada pelo aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. Podemos considerar quando um surto ocorre em diversas regiões ao mesmo tempo, afetando cidades, estados ou países de uma determinada região geográfica. Aqui temos o exemplo do vírus Ebola. Pandemia. A pandemia é classificada pela disseminação mundial de uma doença, e a maioria das pessoas não são imunes a ela. Seguindo uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, pois se espalha por diversas regiões do planeta. Exemplos de pandemias são a gripe suína e a AIDS. Endemia. Quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos, ou seja, está relacionada à frequência e não à quantidade. Nesse caso, estamos falando de uma endemia. Exemplos de endemia são a febre amarela e a malária. Agora que estamos contextualizados sobre a classificação de impacto das doenças, vamos à história. Peste bubônica. A peste bubônica ou peste negra causou grande estrago na Europa no século XIV e matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A doença teve início na Ásia e se espalhou pela Europa por rotas comerciais. E teve o pico entre 1347 e 1353 e dizimou pelo menos 1/3 da população da Europa. Essa doença se disseminava no contato com pulgas ou roedores. Estima-se também que a população mundial foi reduzida de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Varíola. A varíola era transmitida pelo contato humano, por meio de vias respiratórias e tinha uma taxa alta de mortalidade, cerca de 30%, principalmente em crianças e bebês. A origem dessa doença é desconhecida. Ao longo da história, a doença se espalhou em surtos e o maior deles ocorreu no período da descoberta das Américas. Estima-se que a doença matou mais de 300 milhões de pessoas. Um fato interessante sobre a vacinação é que no final do século XVIII foi observado que a doença não era contraída por pessoas que ordenhavam vacas. Um médico da Inglaterra, Edward Jenner, extraiu o pus presente em uma lesão de uma pessoa que havia contraído a varíola bovina e inoculou em um menino saudável, o qual adquiriu a doença de forma branda. Algum tempo depois, ele injetou o mesmo material extraído de uma pessoa com varíola humana e o menino não contraiu a doença, ou seja, estava imune. Quase um século depois, a doença foi erradicada, em 1980, após a campanha de vacinação em massa.
Cólera. A primeira epidemia global de cólera ocorreu em 1817 e matou centenas de milhares de pessoas. Esta doença, por sofrer mutações, causou e ainda pode causar novos ciclos epidêmicos. Por isso ainda é considerada pandemia. Por exemplo, o Haiti foi muito atingido em 2010 pela doença e o Brasil teve alguns surtos no Nordeste. A doença pode ser transmitida a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. E a vacinação ainda não é 100% eficaz. O tratamento principal é feito por meio de antibióticos. Gripe espanhola. A gripe espanhola matou cerca de 40 a 50 milhões de pessoas na pandemia causada por um subtipo do vírus influenza. Os sintomas da doença eram parecidos com os do coronavírus. E não existia cura. Mais de um quarto da população mundial foi infectada. O vírus chegou no Brasil a partir de um navio, vindo da Europa, que desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Um fato curioso é que até o então presidente do Brasil morreu com a doença em 1919. E outro fato curioso é que no interior de São Paulo a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. Provavelmente porque a cachaça era utilizada como medicina alternativa, inicialmente para combater frio e umidade, indo para tratamentos como constipação, fraqueza, catarro no peito. De acordo com o Instituto Brasileiro de Cachaça, foi dessa receita, supostamente terapêutica, que nasceu a caipirinha. Vamos para a última pandemia que vou falar hoje, a gripe suína. Mas ainda não falou da pandemia do coronavírus. E não vou falar. Vai que eu fale que acabou ou que vai durar mais 5 meses e o negócio dura mais 2 anos com vários surtos, mortes, lockdown e por aí vai. Como eu falei no início do vídeo, o objetivo de hoje é demonstrar que uma pandemia pode e vai afetar o seu negócio caso ocorra e, devido à proporção, dificilmente suas ações poderão reduzir a chance de ocorrer, mas sim minimizar os impactos causados por esse tipo de ameaça. Gripe suína. O vírus da H1N1, como era mais conhecido, foi o primeiro a causar uma pandemia no século XXI. Surgiu em porcos, no México, em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. Pode ser que você se lembre, inclusive. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele mesmo ano e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe comum: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. E antes que os profissionais de saúde façam as devidas correções sobre algum ponto falho na minha pesquisa, o meu objetivo em trazer estes cenários é apresentar a importância da preparação para o meio corporativo, visto que, independentemente da doença, surto ou situação infecto-contagiosa, as consequências para as empresas podem ser medidas e contornadas de forma semelhante. Em alguns casos, e isso pode acontecer para outras ameaças, pode haver a necessidade de ajustes e adequações devido a particularidades identificadas pelo seu Comitê de Gerenciamento de Crises, o qual deverá se reunir e revisitar todas as ações definidas para este cenário. Indo para o seu programa de continuidade, as ameaças relacionadas a surtos, epidemias, podem causar impactos como perda de pessoas de forma temporária ou definitiva e pode impossibilitar o comparecimento dos colaboradores no escritório, fábrica ou unidade de negócio no presencial. Comparecimento de forma presencial. E antes que você se pergunte, não há necessidade de uma situação como esta se tornar globalizada a nível pandêmico, para que ela possa causar interrupções ou falhas em seus processos de negócio. Antes disso, pode haver a necessidade de uma ativação do plano de contingência. Na minha opinião, durante a Covid, ficou claro que muitas empresas não estavam preparadas para um cenário onde as pessoas não poderiam se deslocar para o escritório. E isso gerou uma necessidade de adequação rápida para colocar seus colaboradores em um regime à distância. Isso quando a empresa possui um escritório administrativo ou de serviços. Mas em casos onde a empresa produz produtos, o impacto foi maior, pois muitas delas precisaram cessar a produção e, consequentemente, afetaram a cadeia de suprimentos.
E o que o plano de continuidade deve contemplar para suportar uma epidemia? Pessoas. Identificar se todos os processos críticos possuem contingência de pessoas. Neste caso, não estou falando de fatalidades, mas se eventualmente alguns colaboradores ficam doentes, como a empresa irá manter a entrega de seus produtos e serviços a um nível aceitável? Unidades. Os surtos de doença, seja epidemia ou pandemia, como no caso da Covid, podem exigir um distanciamento social mais severo, fazendo com que as empresas adequem o modo de trabalho, tornando o ambiente corporativo mais seguro. Por exemplo, colaboradores que fazem trabalhos administrativos, seja relacionado à atividade de suporte ao negócio, como TI, RH, financeiro, podem ser transferidos para um regime híbrido, como foi feito na pandemia e acontece até hoje em algumas empresas. Mas e as empresas que possuem fábricas, galpões logísticos e outros ambientes onde há necessidade de atuação na unidade? Nestes casos, a empresa não deve só se preocupar em fornecer máscaras, distanciamento social e rotinas com menor envolvimento das pessoas, mas também deve pensar na segurança desses colaboradores fora da linha de produção, mas ainda a serviço da empresa, como horários de almoço e durante o trajeto de casa para o escritório, do escritório para casa, de forma a garantir que estas pessoas estão seguras tanto nas pausas quanto nesses momentos de deslocamento, no qual, por exemplo, pode-se utilizar fretamento com devido distanciamento dentro dos veículos, lembrando que a atuação em contingência pode exigir uma redução da produção e entrega de serviços a um nível mínimo aceitável pelos seus clientes, conforme identificado no BIA. Além disso, é extremamente importante entender o momento dos colaboradores, de forma a identificar quem está confortável para manter o trabalho presencial e alocar recursos para aqueles que não possuem o mesmo conforto. Neste ponto é importante que a empresa tenha uma cultura de job rotation. Você deve estar pensando que atuar em contingência vai custar mais caro do que no dia a dia, e a resposta pode ser que sim. Em um momento de contingência, que não dura 2 anos, tá? Você deve se preocupar com a sobrevivência do negócio e não com lucro. Pode ter certeza que seus clientes vão perceber suas ações e, no final das contas, o investimento em uma estrutura de contingência vai lhe render alguns pontos positivos com relação à forma que o mercado vê a sua empresa. Impacto de imagem. Recursos tecnológicos. Aqui estou falando de dispositivos como computadores, celulares, tablets ou qualquer outro recurso que seus colaboradores necessitem para executar suas atividades. Neste caso, não necessariamente a empresa precisa comprar ou alugar notebooks, mas pode fazer uma força-tarefa para migrar os equipamentos já existentes para a residência dos colaboradores. Importante lembrar que pode haver a necessidade de revisão do processo de segurança da informação, conexão segura por VPN e reforço de senha com múltiplo fator de autenticação são exemplos que ajudam a garantir a segurança de colaboradores que atuam em home office. Mas não se limita a isso, tá bom? Comunicação. A comunicação é extremamente importante em uma situação de contingência, tanto interna quanto externa. Existem diversos casos onde os colaboradores ficam em dúvida sobre o que fazer no dia seguinte. Seu chefe falou alguma coisa sobre a pandemia? Falou ontem que ficaremos em casa a partir da semana que vem. E o seu? Não falou nada ainda para mim. Qualquer situação de crise necessita de um processo centralizado de comunicação, o qual deve ter seus respectivos interlocutores, tanto para a comunicação interna, por exemplo, para colaboradores, quanto para a comunicação externa, por exemplo, para clientes, fornecedores e investidores. E aí sim, deixando claro quais são as definições da companhia, ficará a cargo dos gestores a apresentação das ações a serem tomadas. Tudo isso após a comunicação já apresentada de forma corporativa, beleza? Espero ter ajudado. Recapitulando, no vídeo de hoje falamos sobre diferenças entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Falamos também sobre as 5 maiores pandemias que aconteceram no mundo, a importância de mapear as consequências dessas ameaças em seus negócios e alguns passos que você pode executar para mapear os controles para esta situação em seu plano de continuidade de negócios. Anotou tudo? Se você gostou desse vídeo e tem interesse no tema, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda um direct no Instagram que será um prazer te ajudar.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.